Olá, tudo bem? Hoje eu quero começar com você uma série que para muita gente vira uma espécie de reencontro daqueles que não fazem barulho por fora, mas reorganizam tudo por dentro. Eu vou compartilhar com vocês uma série de vídeos nos quais eu vou analisar diversos livros, capítulo por capítulo, segundo o meu conhecimento de mundo, a minha biblioteca pessoal. E o primeiro livro que vamos analisar vai ser Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pinkola Estés. E eu já aviso, esse não é um livro bonitinho. Ele é um livro vivo, do tipo que toca em lugares que a gente costuma cobrir com pressa, com produtividade, com tá tudo bem, com sorriso social e com aquela mania de seguir funcionando. Nesse livro, Clarissa fala do arquétipo da mulher selvagem. Mas antes de interpretar a palavra selvagem com a alma do mundo no qual a gente vive hoje, eu quero que você respire fundo e não se permita confundir selvagem com caos, com agressividade ou mesmo com fazer o que der na telha. Não é isso. Selvagem aqui é aquilo que é natural, íntegro, instintivo. Aquilo que ainda sabe. Sabe quando parar, sabe quando continuar, sabe quando dizer sim, sabe também quando dizer não, sabe quando se recolher e também sabe quando avançar. Selvagem é a parte da mulher que não precisa performar para existir. É a parte que não pede autorização para ser verdadeira. E é importante também que lembremos que todos nós somos formados por porções femininas, que estão conectadas à nossa recepção, aos sentimentos e à nutrição. E também por partes masculinas, que se conectam com ação, lógica, com assertividade. E, portanto, eu convido a todos, sem distinção de gênero, para se conectar com o seu feminino selvagem. Vamos mergulhar juntos e juntas nesse mundo interior escondido nas profundezas das nossas almas. Bem, na introdução, que ela chama de Cantando sobre os Ossos, a Clarissa faz algo muito sábio, pois antes de te jogar nos contos e nos mitos, que é o que forma esse livro, ela dá uma espécie de mapa. Ela explica quem é essa mulher selvagem, como ela chegou a esse entendimento e por que o caminho do livro não é uma explicação racional, mas sim formado de histórias, sejam mitos, sejam contos. E isso tem um motivo muito sério, mas também muito bonito. É porque tem coisas na gente que não acordam com argumento, não mudam com lista, não curam com dica. Tem coisas na nossa alma que só respondem quando são chamadas pelo nome certo. E às vezes esse nome vem em forma de símbolo, de imagem, de narrativa. É como se o inconsciente entendesse: ah, é sobre mim que está falando. Clarissa conta que descobriu esse arquétipo da mulher selvagem observando justamente os animais selvagens, e especialmente, como diz o próprio título, os lobos. Gostemos ou não deles, eles carregam um retrato muito forte de algo que a gente perdeu, que é a presença, o instinto, a percepção, o pertencimento e uma inteligência que não é exatamente acadêmica, mas é corporal, sensorial, ancestral. Ela passou 20 anos estudando, escutando histórias, investigando padrões, caminhando por essa mata simbólica e percebeu que existe em toda mulher uma essência primordial, que é uma fonte interna, que quando está viva, ela entrega 3 forças muito claras. A primeira delas é a criatividade,
Mas não só no sentido de criar arte, mas sim criar caminho, criar solução, criar vida nova quando a vida antiga já não serve mais. A segunda é a intuição, não como um achismo, mas como aquela percepção limpa, quase que silenciosa, que sabe antes da mente aceitar. Aquela voz interna que a gente ouve com o coração e diz coisas como, por exemplo, por aqui não. E depois a vida acaba por comprovar. E a última, e também muito importante, é a força interior, que não nos fala sobre endurecer, mas sim de sustentar a própria verdade sem precisar virar uma pedra. E a Clarissa chama isso de algo que anima a mulher, no sentido literal mesmo, devolve a alma, devolve a cor, devolve o pulso. E aí vem uma parte crucial que talvez você reconheça na sua própria vida. A mulher selvagem, ela não some do nada, mas ela acaba sendo abafada, sendo empurrada para baixo através de várias camadas das nossas vidas. Às vezes essas camadas são compostas por traumas, às vezes por educação, às vezes por relações onde você teve que se diminuir para caber, às vezes por ambientes onde ser sensível era fraqueza, ou mesmo onde ser firme era ser difícil. Tem mulher que foi ficando tão boa, tão adequada, tão funcional, que um dia ela percebe que está vivendo uma vida correta, mas não está vivendo uma vida viva, ou melhor, a sua própria vida, a sua verdade. E é aqui que a introdução já começa a trabalhar em você, mesmo sem você perceber, porque ela não está dizendo, você precisa virar outra pessoa, mas ela está dizendo, na verdade, que você precisa lembrar quem você é, antes de se amputar para ser aceita. Mas agora, por que histórias? Por que contos? Porque quando a gente está com medo, a mente fecha. Quando a gente está envergonhada, a mente racionaliza. Quando a gente está ferida, a gente se defende. E mitos, eles não brigam com a nossa defesa. Mitos entram sorrateiramente por baixo da porta. Uma história, ela não te acusa, ela não te expõe. Ela só coloca uma cena na tua frente e sussurra, ei, olha isso aqui, vê se tem algo aqui que é seu. E aí, cada pessoa pega exatamente o que precisa no tempo certo para si. Isso é uma tradição antiga. As coisas mais importantes sempre foram passadas assim, na beira do fogo, na roda, na palavra viva, não por um manual, mas por histórias. Então, a Clarissa abre a imagem central dessa introdução, que é cantar sobre os ossos. Essa imagem é bastante poderosa. Ossos são o que resta quando muita coisa já passou. Ossos são estrutura, são base, são a verdade nua e crua. E cantar sobre os ossos é um gesto de quem recolhe o que ficou espalhado, ressecado, esquecido e chama a vida de volta. É como se dissesse, ei, eu vou me reconstruir a partir do básico, a partir do essencial. Eu vou reanimar o que parecia morto. Eu vou devolver sentido ao que ficou sem voz. E repara, não é cortar, arrancar ou forçar. É cantar, é um chamado. É como se a alma respondesse melhor ao amor firme do que à violência interna. Então, para você entender o espírito dessa série, eu quero que você tenha em mente que esse livro é uma caminhada de retorno. Mas lembre-se de que retorno não é regressão. Retorno é resgate.
é voltar ao que é verdadeiro em você, ao seu instinto saudável, à intuição limpa, à criatividade que sabe gerar novas saídas. E muitas vezes isso começa com uma pergunta simples, porém um tanto perigosa. Perigosa no sentido de que muda tudo. Que parte de mim eu enterrei para conseguir continuar? Eu não sei onde exatamente essa série de vídeos vai tocar você. Pode ser em relacionamentos, pode ser no trabalho, pode ser no corpo, pode ser na sua espiritualidade. Pode até ser no seu jeito de dizer sim ou no seu medo de dizer não. Mas eu sei uma coisa. Quando a mulher selvagem ela começa a voltar, ela volta com sinais. Você sente um desejo de verdade. Você sente que certas concessões começam a ficar amargas. Você percebe que a sua intuição está batendo na porta de novo. E você começa a recuperar uma coisa muito simples e muito rara, que é o respeito por si. Então hoje, nesse primeiro vídeo, eu quero te deixar com uma chave. Mulheres que correm com os lobos, não é sobre ser mais, é sobre ser inteira. É sobre parar de viver só na superfície do eu dou conta e começar a viver na profundidade do eu me pertenço. E no próximo vídeo eu vou entrar mais a fundo no que a Clarissa descreve como essa essência primordial e como identificar quando ela está sendo abafada, além de como podemos estimulá-la para ela começar a reaparecer. E se você quiser já começar esse caminho para si com um gesto simples, comenta aqui embaixo ou escreve para você mesmo uma frase. Em que área da sua vida você precisa cantar sobre os ossos? O que em você está pedindo a vida de volta? Pense sobre isso, medite sobre isso. Até o nosso próximo vídeo. A gente continua. Um beijo enorme. Gratidão por sua presença e até mais.